Olá, esse é o Freak TV e hoje falaremos sobre o livro Bom Dia, Verônica, de Ilana Casoy e Rafael Montes, pela Dark Side Books. Bom Dia, Verônica foi lançado originalmente em 2016 pela Dark Side, com seu autor mantendo o pseudônimo de Andrea Kilmore. Na época havia todo um mistério com relação à verdadeira identidade do escritor, já que se dizia apenas tratar-se de alguém que preferia não se revelar por motivos de segurança, já que essa pessoa teria trabalhado na polícia. Por fim, em 2019, dois nomes já bastante conhecidos decidiram revelar serem os verdadeiros escritores, trabalhando em conjunto por trás do pseudônimo Andrea Kilmore. Rafael Montes, que é um escritor e roteirista brasileiro de literatura policial, autor de obras como Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, entre outras. E a criminologista e escritora brasileira Ilana Casoy, que inclusive já resenhamos antes alguns de seus livros, como Serial Killer, Louco ou Cruel, Serial Killer Made in Brasil e o Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni. Então, após essa revelação de identidade dos autores, a Dark Side decidiu lançar essa nova edição de Bom Dia, Verônica, que eu particularmente achei ainda mais bonita que a versão de 2016, com todo aquele padrão Dark Side que a gente já conhece e ama. Esse livro ele foi um sucesso tão grande que em 2020 recebeu a sua versão cinematográfica em formato de série pela Netflix. Eu resolvi assistir a série para poder dar uma opinião comparativa entre ela e o livro, e também porque eu vi algumas pessoas falando muito bem dela na internet. Mas, gente, eu não consegui. Depois do primeiro episódio, eu me forcei a continuar para poder ter uma opinião mais formada, mas só consegui chegar até o quarto episódio. A série ela é muito diferente do livro. Eles fizeram algumas alterações na história e nos personagens que mudou tudo drasticamente. Além da atuação de alguns atores serem muito fracas e a série ter todo um clima de novela. Então, eu nem vou me estender muito sobre a série, mas se você assistiu, independente de ter gostado ou não, saiba que o livro é infinitamente melhor e vale muito mais a pena. E dessa vez nem é papo clichê de leitor. Mas voltando a falar sobre o livro, trata-se de um romance policial com muito suspense e investigação. Um mistério que te prende e te instiga a devorar página por página. Pela construção da história e seus personagens, principalmente pela profundidade daquele que considero o antagonista principal, já era notável que o autor seria de fato alguém que há muito trabalha, pesquisa e já encarou de perto o tipo em questão. A história ela se passa em São Paulo, em cenários bastante conhecidos. Verônica é obviamente a nossa protagonista, mãe, esposa e policial. Porém, não a policial ativa que ela gostaria de ser, que está sempre na rua, desvendando os mais variados crimes e prendendo criminosos de todos os escalões. Verônica, na verdade, é secretária do delegado do Departamento de Homicídios de São Paulo, presa a uma rotina maçante onde lida apenas com burocracia. Apesar de jovem, ela se vê encostada a esse cargo há alguns anos, desde que problemas pessoais tiraram dela seus planos de fazer carreira na polícia. Mas uma manhã que havia começado rotineira e entediante como de costume, traz a oportunidade de obter dias mais instigantes e talvez até a glória necessária para alavancar sua carreira policial. Em um mesmo dia, ela presencia um estranho suicídio que seu departamento não quer se dar ao trabalho de investigar e ainda recebe uma misteriosa ligação delatando um possível serial killer. Verônica decide seguir sozinha com essas investigações, não se preocupando se precisar infringir algumas leis no caminho. Ao decorrer da história, vamos percebendo que Verônica está longe de ser um bom exemplo ou ideal de alguma coisa. Através de uma narrativa em primeira pessoa, ela se mostra ser um ser humano comum e falho que está em constante conflito com seus sentimentos, algo que nos aproxima muito da personagem. Eu realmente gostei muito da história em si, achei ela toda muito bem construída e com profundidade. Certamente foi uma leitura instigante que mereceu uma adaptação cinematográfica, embora merecesse uma adaptação mais fiel. Mas eu preciso dizer que eu não consegui simpatizar nem um pouco com a protagonista.
talvez houvesse um pouco essa intenção de nos causar desconforto com a Verônica para nos preparar aí para a reviravolta do final. Mas para mim, durante esse primeiro livro, esse desconforto chegou ao ponto de antipatia. Eu achei a personagem extremamente irresponsável e egoísta. Ela é toda errada, mas de uma maneira muito burra que às vezes me fazia querer desistir. Sabe quando você tá lendo e vem aquele pensamento de não faz isso? Então, isso me aconteceu muito com a Verônica. Mas eu gostei da reviravolta final que eu citei, me deixou bastante curiosa e ansiosa para ver uma continuação para sua história. Eu já posso adiantar também que reviravoltas é o que não falta nessa história. Quase todos os personagens possuem finais inesperados. Mas para falar a verdade, o que eu gostaria de ter visto mesmo teria sido uma história focada na vida do antagonista, o serial killer, pois esse sim foi um personagem muito bem construído e profundo. Eu achei o pouco da história que foi divulgada da vida dele muito interessante e chocante. Com certeza teria dado um livro sensacional. Acho até que foram as minhas partes favoritas do livro, os trechos sobre descobertas da vida dele. Mas é isso, a leitura vale muito a pena como um todo. É uma excelente dica para quem gosta de suspense e investigação, com uma pequena dose de horror bizarro. Mas enfim, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este.